Olá pessoal, bem-vindos ao Talk Invest News, o podcast do Invest News focado em negócios. Eu sou o Doni Denútil e hoje a gente vai conversar com um empreendedor que fundou a sua empresa aos 21 anos, quando ele estava na faculdade. E olha, no ano passado o faturamento foi de quase 50 milhões de reais. Além de cofundador, ele é atualmente o presidente do conselho da MaisMu, Otto Guarnieri. Prazer ter você aqui, cara. Prazer, Doni, prazer, Sam, prazer, Leandro. Uma honra aqui estar falando com vocês. Legal demais. Bom, como sempre aqui no Talk Invest News, nós temos também a participação de Samidana, um dos economistas mais respeitados do Brasil. Sammy Boy. Nem tanto, mas os amigos respeitam mais. Meu, cara, obrigado aí pela introdução, prazer estar aqui. Falar com um produto que eu vi nascer, né? Porque eu acho que um dos primeiros lugares que foi vendido foi justamente na Tem uma FGV, história boa sobre isso, viu? No café a gente vai falar disso também. Então, quer dizer, um prazer estar aqui, Otto e Leandro e Doni. Legal. Bom, e também Leandro Guissoni, professor de business e consultor de negócios em algumas das maiores empresas do Brasil e do mundo. Lê, bom demais ter você aqui também. Muito bom. Bom estar com você, Doni. Bom, Sammy, estar aqui com você também. E prazer, Otto. Eu acho que a idade chega, né? E o tempo passa, né, Doni? Faz 10 anos que eu conheci o Otto na FGV, dando aula para ele. Uma loucura. E quando ele mostrou aquela vaquinha da MaisMu e o produto e a ideia, eu falei, será que vai para frente? Pois é, e cá estamos. Foi pra frente, deu certo. Bom, acho que nada melhor do que a voz do dono. Então, queria saber primeiro assim, hoje o que é a MaisMu? E na sequência essa história, já que temos spoilers. Essa história é boa, essa história é boa. Mas, cara, a gente é uma empresa de alimentos saudáveis, né? A gente começou como uma empresa de suplementos que queria mostrar que o whey não é bomba. A gente sempre falou isso, o whey não é bomba. Aí acabou evoluindo para suplemento, não é veneno, e acabou evoluindo para você não precisa ser bitolado para ter uma vida mais saudável. Então o que a gente quer fazer é com que os alimentos que você gosta, que você deseja, eles te ajudem ao invés de trabalhar na sua dieta. Então o alimento que você gosta, que você quer consumir, como que a gente faz com que ele te ajude ao invés de te atrapalhar? A gente lembra muito da Tesla, né? O Elon Musk lá atrás, quando ele começou a Tesla, no Roadster, ele falou, cara, eu quero acelerar a migração dos carros a combustão para carros elétricos. E quando ele falou isso, eu quero fazer um carro elétrico que as pessoas realmente queiram dirigir. A nossa analogia é a mesma, a gente quer fazer um alimento saudável que as pessoas realmente queiram consumir. E depois, obviamente, Nestlé e enfim, Danone e todas as outras empresas multinacionais, Mondelez, Mars, vão começar a fazer cada vez mais produtos saudáveis. Se todo mundo fizer, é melhor para todo mundo. Então, a gente quer acelerar essa mudança para alimentos mais saudáveis, mais nutritivos. E qual que é essa história da FGV? Cara, a gente começou com uma ideia muito clara, né? Vamos mostrar para as pessoas que o whey é bomba, que o suplemento não é veneno. E quando a gente começou a fazer isso, a gente resolveu que a gente não ia tirar as ideias da nossa cabeça só, a gente não ia ser aquele empreendedor de poltrona, a gente ia pra rua, só que naquela época a gente estudava de manhã e ficava na faculdade, né? E daí, à tarde, todo dia, religiosamente, a gente pegava uma hipótese e ia testar no diretório acadêmico. Ia testar essa hipótese no DA. A gente testou o nome, a gente testou a identidade visual, a gente testou uma série de coisas. E a gente falou com, acho que umas 200 pessoas nesse processo todo. Em uma dessas conversas, inclusive todo mundo que a gente sentou para conversar, conversou com a gente. Em uma dessas conversas, a gente por acaso sentou, a pessoa era um pouco mais velha, a gente fez o nosso pitch ali, a gente tá querendo montar uma empresa, tem uma ideia nova, a gente queria bater um papo com você para pegar suas percepções. Ele olhou pra gente e falou, isso aqui é uma empresa que você quer montar ou é um projeto da faculdade? Eu falei, não, é uma empresa que a gente quer montar. Então senta aí. E era o Edu do Rocafé. Ele era o dono do Rocafé. O Rocafé tinha uma unidade na FGV, tinha unidade na Casper Libero, tinha unidade... Que é a cantina e restaurante. Na escola, né? Na SPM e numa das escolas aqui. Santa, alguma coisa. Uma escola bacana de colegial, assim. E daí, ele, ouviu a nossa história e foi, se eu não me engano, o primeiro ponto de venda a colocar nossos produtos para vender. Então, como é que você conseguiu? Foi dando a cara a tapa, foi falando com as pessoas e a gente testou lá, perguntou o que ele achava da vaquinha ali, eu vi, legal. E o que a gente falava naquela época para as pessoas era, mostrava a vaquinha, a embalagem, o que você acha que isso é? E ninguém falava, é bomba, é veneno, Não, isso aí é um leite, é um produto gostoso. As percepções eram positivas, e só para todo mundo entender, né? Por que tem uma vaquinha? Por que tem essa vaquinha aqui? Por que tem o nome MaisMu? Porque se a gente quer quebrar o estereótipo de que o whey é bomba, aquele potão para cavalo,
a gente precisa de alguma coisa que comunique a essência do produto. E o whey é um derivado do leite. Então, como é que eu tiro o estereótipo de uma coisa, falando da essência dela de uma maneira mais brincalhona, mais divertida? E daí veio a vaquinha. E a gente foi testando para não ficar infantil, para não ficar difícil de pronunciar, para não ficar complexo. E daí a gente lançou o produto e depois no DA a gente continuou indo lá. A garrafinha primeira que a gente lançou era muito grande, vinha muito pouco pó. A gente lançou uma garrafinha um pouco menor, um pouco mais de pó, com menos gordura. Pra dar uma percepção visual de que e pegando não tava feedback comprando das pouco pessoas. produto. Porque coisa quando você tem a coqueteleira, né? A gente estava acostumado com aquilo na época. A coqueteleira normalmente tem 1 litro, né? E daí você coloca um scoop de 30 gramas de whey e é isso. Então a gente falou, não pode também ser muito pequeno, porque... até porque senão, por que as pessoas faziam coqueteleiras tão grandes, né? Então a gente pegou uma garrafinha de 500 ml, que já era bem menor do que a de 700. Daí não, pegamos uma de 300 e deu super certo depois. Mas foi sempre ouvindo o que o pessoal falava. Otto, esse mercado eu entendo pouco, mas existe, né? As lojas de suplementos muito fortes nos Estados Unidos, ainda que algumas tenham problemas com online. Sim. O online lá É gigante. Ele matou algumas lojas, algumas redes. Então, do lado você tem marcas, sejam próprias das lojas, sejam marcas internacionais, né? Que é o pessoal mais ligado à academia, à musculação, que já conhece e já compra. Por outro lado, você tem as pessoas pensando em coisas mais saudáveis e tentando melhorar o estilo de vida, e nesse ponto, diríamos que são os suplementos, que eu vou usar um termo aqui que nem sei se aplica, vendidos em supermercado. Então, eu vou lá comprar para o meu filho um suco. Eu não tô tão preocupado que seja whey, mas eu também não quero dar um negócio que muito seja forte. Açúcar puro ou hiperindustrializado, então eu tento uma coisa disso. E aí você tentou fazer um posicionamento de marca, pelo que eu entendi, um pouco no meio disso. É isso. Assim, como que tá esse mercado, assim? É isso mesmo? Ou cara, vocês devem mais para um lado ou para o outro? Porque é um mercado altamente competitivo, né? E é um mercado que a gente tem uma leitura muito, muito clara dele por estar 10 anos, né, fazendo isso e há mais tempo ainda consumindo. E assim, as indústrias de suplemento, vou dizer no Brasil e no mundo, elas estão numa tendência, vamos dizer que é um Y. Ou elas vão ir para um caminho mais de snacks, ou elas vão ir para um caminho mais de indústria farmacêutica. Né? E as indústrias vão fazer a mesma coisa, né? Então uma indústria farmacêutica ou ela vai para o caminho mais de snacks ou de suplementos, a indústria alimentícia ou vai para o caminho mais de suplemento, quero dizer, uma barra de proteína, você tem a Danone com o Iopro, você vai tendo esse mundo todo. E o que a gente vê é que vai nascer o mundo dos supple snacks, que é quando essas categorias que eram antes com barreiras muito claras, elas quebram as barreiras e vira tudo um bololô, uma coisa meio turva, né, com pouca clareza. E o que a gente tentou fazer nesse cenário, falou, cara, a gente tem que ser o whey que vai para o supermercado. Só que vai para o supermercado com uma embalagem diferente, com um preço diferente, com um sabor diferente, com um apelo diferente. A gente brinca que a gente é o primeiro whey à prova de mãe. Já tinham wheys, já tinha whey no mercado, no supermercado, só que normalmente era com a embalagem do canal especializado, com o preço do canal especializado, com o branding do canal especializado. E daí ficava aqui embaixo na gôndola ou lá em cima. O que a gente fez foi, não, esse produto, a matéria-prima funciona aqui, mas nessa forma de produzir, nesse produto, com essa comunicação, não funciona. Tem que ser cada vez mais snackizado. Então, a gente começou com um produto em pó e foi evoluindo para cada vez mais snacks. Então, hoje, o carro-chefe da Mais Mu, quase 30% das vendas vem do Choco Wafer, que é o nosso snack. Depois, mais 20 e poucos % vão vir das barras. E, enfim, cada vez mais a gente está concentrado em snacks com mais proteína, menos açúcar. E você falou uma coisa interessante também, Sami. No nosso caso, a gente tem as lojas de suplemento, elas continuam. A gente tem o canal de lojas tipo Mundo Verde, né? Então, o canal natural, né, que a gente chama de canal verde. Você tem o supermercado. Então, 3 canais. Tem o especializado, que a gente subdivide em 2, as body shops e o canal verde, e o supermercado. Então, tem esses 3 canais. O que a gente viu lá atrás é que as lojas especializadas, elas iam se especializar cada vez mais, e o supermercado ia pegar a curva A dessas lojas e trazer para eles, porque eles não querem perder também o público que estava deixando de ir no supermercado para comprar online ou para comprar nas outras lojas. E o que acontece nesse cenário é que as marcas que vencem
no Verde e no Body Shop, começam também a ir para o supermercado com os produtos A delas. Né? E daí você começa a ter uma dinâmica muito diferente. Vou te dar um exemplo muito claro, assim. O supermercado, muitas vezes, tem uma política de precificação diferente da loja de suplemento. A loja de suplemento, por ter um mix muito amplo, ela às vezes normalmente compra por 5, vende por 10, ou para vender mais barato, vende em combo, mas ela tem todos os produtos disponíveis, todos os sabores, todas as marcas. O supermercado não. E o supermercado, ele vê o preço de outra maneira. Ele vê por margem, ele não vê por markup. Então ele tá falando, pô, isso aqui é uma categoria nova, eu vou ter uma margem de 50%. Então às vezes ele vende até mais barato, só que só tem os produtos da curva A. E você pega do outro lado o e-commerce, que comeu muito desses canais Verde, canal e Body Shop. O e-commerce vende muito. Muitas lojas dessa abrem lojas próprias no Mercado Livre, na Amazon, e vendem muito nesses outros canais. E tem muita gente que às vezes, tipo, queima preço de maneira, enfim, desleal até. Mas é um mercado que ele tem muito movimento. Mas o que a gente vê é que a indústria ela vai se movimentando para endereçar mais as necessidades do consumidor de snackificação e nutrição, com marcas que fazem sentido. E as lojas também, com o tempo, começam a tentar fazer suas marcas próprias, para melhorar a margem e ficar menos dependente de outras empresas como a nossa, por exemplo. Então, a pessoa tem o whey da Mais Mu, ela fala, não, eu quero o whey da loja XPTO. E ela faz o whey dela. Só que também ela vai ter uma margem melhor, mas ela não vai conseguir necessariamente ter o volume que a Mais Mu vai trazer. E é um mercado dinâmico. Você vê lá fora, as grandes marcas fizeram linha própria. As grandes varejistas, fizeram linha própria. E as grandes marcas estão montando loja, ou montando loja online, ou realmente entrando nos varejistas grandes. E é uma guerra, cara. Otto, isso que você falou é bem interessante. E eu acho, na minha visão, posso estar errado, mas o que vocês fizeram com a Mais Mu e esse sucesso que acabou sendo, e entrar nos supermercados, nas lojas especializadas, entre outros canais, é possível, mas não é provável. Tá? Então vocês conseguiram algo que é possível, mas não é provável. O que eu quero dizer? A gôndola do supermercado ela não é elástica. Não. Diferentemente de um canal online. Você, em 2014, com a Mais Mu, era uma marca que ninguém conhecia. Total. E a indústria, essas indústrias de alimentos, lançando produtos atrás de produtos, porque em bens de consumo é isso que acontece, só que 80% a 90% desses produtos fracassam. E você vai lá bater na porta e falar que você não tem vai uma fracassar. marca nova, com um novo posicionamento e que você quer entrar. Qual que foi o segredo para Cara, você entrar e crescer a distribuição desse produto? É muito interessante essa pergunta, Leandro, porque a gente desde o começo tentou ter a demanda puxando a oferta, e não a oferta empurrando, né? Então a gente tentou fazer com que os clientes comprassem nossos produtos, os consumidores comprassem nossos produtos, e não a gente, como marca, tentava vender exaustivamente para o varejista sem que ele conhecesse nossa marca. O que eu quero dizer com isso? A gente primeiro se tornou conhecido pelas pessoas do nicho, então do mundo de academia, do mundo fitness, e essas pessoas começaram a pedir os nossos produtos nas lojas, e principalmente no começo nas lojas do Canal Verde. Essas lojas do Canal Verde começaram a vender bem nossos produtos, os varejistas maiores viram isso e começaram a falar, pô, quais são os produtos que mais vendem no Canal Verde? A gente está perdendo muitas vendas para as lojas XPTO. Vamos trazer esses produtos para a nossa linha. Então você pega o Pão de Açúcar que cria uma linha, um espaço todo para novas marcas, para startups. A gente foi uma dessas, várias outras também. Por quê? Porque eles viram essas empresas entrando elas não têm caixa para entrar com o mesmo tipo de negociação que uma multinacional tem para comprar espaço, é outro negócio, mas eles têm demanda. Porque o consumidor está querendo, o consumidor você não vai comprar online, vai comprar em outra loja. Então ele falou, não, então eu vou fazer condições diferentes, não necessariamente melhores ou piores, mas diferentes, porque obviamente uma Nestlé, uma Danone, uma JBS tem que ganhar dinheiro, uma Coca-Cola tem que ganhar dinheiro no varejista. Mas tem muito toma lá da cá. No nosso caso tem que ser um pouco mais simples, os contratos têm que ser mais simples. E isso foi acontecendo, mas a gente entrou num momento de mercado que isso era possível. Se fosse 2, 3 anos atrás, talvez não seria possível. Mas o segredo, respondendo de uma forma direta, foi gerar demanda. Então hoje, para o consumidor, não para o comprador, para o consumidor, para a pessoa que vai consumir no produto final, vai beber a bebida, vai comer a barrinha, enfim. Essa pessoa conhecia e pedia. O varejista falava, não, então eu tenho que ter isso na minha loja. E foi isso muito através de marketing digital. Muito, muito, muito. E daí vem um produto que chama atenção por ser diferente, uma comunicação que ressoa
no inconsciente coletivo, porque, de novo, quando eu falo whey pote para cavalo, todo mundo dá risada, porque tá no inconsciente coletivo. E quando a gente fala whey à prova de mãe, todo mundo dá risada, porque tá no inconsciente coletivo. Se eu falar para vocês que a fórmula infantil que o Martim, que tem 24 dias, toma, tem o whey como principal ingrediente. O seu filho, né? Meu filho, Meu filho recém-nascido. Tem whey como principal ingrediente. Tipo, ninguém acredita. Pô, você tá dando whey pro seu filho? Sim, porque a fórmula infantil mais vendida no mercado, o whey é o principal ingrediente. Você já tá pensando em criar mais Mu Baby. Então, tipo... Tô sentindo. Mas e a gente via, tipo, pô, um recém-nascido toma. Um menino de 15 anos não pode tomar porque é bomba. É um problema de comunicação. É um problema de produto, claro. Você vai formular o produto, você vai deixar ele mais atrativo para aquela ocasião de consumo, mas é um problema, em última instância, de comunicação. Então a gente resolveu o problema de comunicação, depois vem resolvendo o problema de produto, depois vem resolvendo o problema de distribuição, depois de produção, entendeu? No limite, onde está a criação de valor mais alta? A gente acredita que é o posicionamento e distribuição da marca. Depois vem a nossa distribuição e os produtos. Depois vem a produção e a parte mais administrativa. Hoje a Mais Mu tá onde? Estamos fazendo muito bem essas 3 primeiras coisas, então marca, produto e distribuição. A gente não está fazendo ainda tão bem a parte de compras, a parte administrativa. A gente está crescendo muito top line, mas o bottom line ainda está meio bagunçado. A gente está agora, esse ano, focado nisso. Como é que a gente agora arruma a casa sem perder a essência de criar marca, criar produto e criar distribuição. Uma das formas mais interessantes que tem de ganhar dinheiro nos mais diversos setores é comprando no atacado e vendendo no varejo. Sim. Né? Isso funciona até em Desde imóvel, né? Terreno. Compra um lote grande de terreno, quebra em pequenos lotes, faz um condomínio e vende. Vende por grama. Exatamente. Compra 10 quilos de orégano e vende... Vende saquinho por 10 3 gramas. Exatamente. Foi nisso que vocês pensaram? Não. Lá no começo? Falou, bom, deixa eu comprar um sacão enorme de whey mas é uma ótima pergunta. E colocar um scoop por potinho e vender esses potinhos individualmente? Essa é uma ótima pergunta. Na verdade, o que a gente quis era muito mais... Por exemplo, qual que é a dor do consumidor de whey de um pote de 900 gramas lá atrás, tá? Tô falando 2014, 2015. O produto era extremamente caro porque as marcas importadas estavam muito grandes e as marcas nacionais estavam sofrendo muito, uma crise de credibilidade, matéria no Fantástico sobre produtos adulterados, etc. A gente viu, cara, isso não tem credibilidade. Ao mesmo tempo, a matéria-prima é a mesma. A indústria nacional de qualidade... eu quero dizer de qualidade que respeita os processos, é a mesma matéria-prima dos Estados Unidos, da Alemanha, do whey dos caras de fora. Então o importado, ele na verdade estava dando um selo de segurança, só que o produto era dolarizado no produto final, não só na matéria-prima, é muito mais caro. Era tudo dolarizado, o pote era dolarizado, o aroma era dolarizado, tudo era dolarizado, o trabalho, a mão de obra era dolarizado. Não, pô, como é que a gente traz a matéria-prima dolarizada com mão de obra brasileira, com processo brasileiro, com aroma brasileiro, e isso fica mais barato. Mas o que a gente pensou naquela época era, pô, o produto é grande, todo mundo reclamava, o pote ficava ali em cima da geladeira por meses, e você comprava um sabor baunilha, e você falava, putz, cara, não gostei desse baunilha, e agora, o que você faz? Então, manda pra dentro. Sabores pra você provar, e muita gente também, pô, esquecia a coqueteleira, usava a coqueteleira, deixava na pia, depois ia pra academia, a coqueteleira tava lá suja, pô, você abria, parecia Chernobyl. Pô, não, cara, esqueci. Pronto, ali, era uma dor. Tipo, assim. Isso era uma dor. Joga dá fora pra você... a coqueteleira, Exato. Né? Não sai nunca Fica mais 2-3 dias, não sai mais. Não sai, bota no sol, não funciona. Não sai mais, exato. Daí você não tem outra coqueteleira, você não toma. E daí o pote fica mais tempo lá ainda. Então, na verdade, foi uma questão de resolver a dor do cliente. O sachê resolveria isso muito bem, mas o sachê ainda não resolveria, pô, eu não tenho um recipiente para colocar. Eu quero provar rápido. Daí a gente falou, pô, e a gente queria, em última instância, fazer a bebida pronta, Tetra Pak ali. A gente não tinha dinheiro, não tinha indústria no Brasil que fizesse ainda. A gente falou, pô, como é que a gente vai? Então, vamos fazer essa garrafinha aqui com o pozinho dentro. Então a ideia veio mais do consumidor para baixo, não da indústria para cima. Hoje, o que a gente vê é tipo, putz, nessa lógica de como é que eu ganho mais comprando por tonelada e vendendo por grama. Pô, eu vou ter que talvez trazer um container dos Estados Unidos com whey, ao invés de comprar de um distribuidor nacional, ou achar um fabricante nacional e comprar volumes muito maiores para conseguir desconto relevante. Então, a gente está nesse momento de começar a negociar volumes de compra melhores, mais interessantes nas matérias-primas maiores, para que daí sim a gente consiga ganhar dinheiro nessa relação de varejo atacado. Eu queria te perguntar em relação ao... Tudo bem, vocês fizeram um produto inovador, na época, né, 2014, tinha uma demanda bastante reprimida disso, vocês surfaram isso, aí foi evoluindo, vocês já começaram a ter outros produtos que talvez
sejam mais padronizadas no sentido do certeza. conceito de produto, ainda que vocês tenham uma identidade diferente. Perfeito. Mas assim, É isso. a Tetra Pak que vocês fazem hoje não é, Uhum. é competidor da Danone. Tudo bem, vai ter um É isso. público comunica diferente. E aí, eu acho que aí vira um segundo estágio, que é, tá bom, eu já atendi essa demanda reprimida, agora eu preciso criar uma demanda que não está reprimida, talvez, Uhum, que ainda não saiba que é meu produto para isso. Total. E aí começa a ficar um jogo mais de gente grande, É isso. porque o marketing é caro. É. O custo de aquisição do cliente, seja digital, seja físico, não é barato também. Uhum. E aí você precisa ter uma engenharia financeira, porque você precisa entregar resultado, mas você precisa aumentar a base. Assim, como que vocês estão fazendo para isso? Porque vira um jogo de marketing. Com Depois de certeza. um certo tempo, e aí eu tô falando exatamente de custo de aquisição ao cliente. Você vai fazer mídia tradicional, Paga, você vai fazer... aham. Eu não sei o que você vai fazer, influência, eu não sei, mas eu Perfeito. queria saber como que tá essa discussão nesse momento. A gente acredita, Sami, primeiro, faz muito sentido o que você está falando, eu acho. A gente fala que a gente não pode ser o Saci Pererê que anda com uma perna só, né? Eu falo, uma perna só seria, tipo, você tem que caminhar com uma perna de gerar demanda e outra de ter uma oferta que faça sentido. Então, se por um lado... E o que eu quero dizer é, o produto tem que estar na gôndola, mas ele tem que estar na cabeça das pessoas. E isso tem que evoluir, tá na cabeça das pessoas... Então agora tem que estar na gôndola. Tá muito na gôndola, tem que estar mais na cabeça das pessoas. Essas duas bases, esses dois pés tem que andar um de cada vez, lógico, porque você não é canguru também, você não pode nem saci nem canguru. Você tem que caminhar com uma perna de cada vez como ser humano mesmo, e não, tipo, vou tentar conquistar tudo, ou vou focar só no marketing, ou vou focar só em conquistar a loja. Então o que a gente tem feito é entender onde a gente está. O que a gente vê hoje? A Maismu hoje tem mais conhecimento de marca do que vendas. Tipo, isso a gente vê vendo concorrente. A gente vê concorrente nosso, tem uma marca menos conhecida que tá vendendo 2 vezes mais que a gente. A gente fala, pô, cara, então o problema tá em distribuição aqui. O problema não tá em demanda. Tipo, se a gente tiver, ou tá em preço, pode ter várias outras nuances ali, claro, né? É uma engenharia toda. Pô, tirando o fator de preço, tirando o fator de produto, garantindo que o preço tá bom, o produto tá bom, a gente vê que falta PDV, e não falta só PDV, falta, tipo, ao invés de eu estar numa loja vendendo um mix pequeno, tá numa loja bonitão. E a gente vê que tem muito espaço para crescer. Então a gente fala, pô, puxa o freio de mão do marketing de aquisição de novos clientes, consumidores, awareness, e agora vamos focar em distribuição, em estar melhor nos lugares que a gente já tá. A gente vai chegar no momento em que isso aqui vai começar a saturar. Vai estar ali e vai começar a ficar flat. Não, beleza, então agora é campanha de marketing, deixa isso aqui bacana e puxa esse freio de mão e acelera o outro. Então a gente vai trabalhando sempre nessas duas frentes. Como é que eu consigo conquistar mercado? Conquistei, as vendas estão distracionadas, daí vem marketing. Daí marketing demais. A gente, por muito tempo, nos primeiros anos da Maismu, fez marketing de mais e vendas de menos. Daí agora a gente tá gastando, tipo, não vou dizer flat, mas percentualmente menos em marketing a cada ano. Absolutamente um pouco mais, mas vendendo cada vez mais. Vendendo cada vez mais. E gastando, a gente fala também que como que a Maismu tá perdendo vendas hoje? Porque é muito fácil a gente pensar em respostas fáceis, né? E normalmente não são. A primeira coisa que a gente está perdendo venda é por falta de produto. Isso é a primeira coisa. Então não adianta eu investir em marketing se eu tenho ruptura de produto. Lojas que deveriam vender, mas que não teve eu não tenho produto no meu estoque para atender a loja. Pô, se eu não tenho isso, eu vou gastar em marketing, para quê? Não faz sentido, eu vou piorar meu problema. Então... É problema bom de ter, hein? É um problema bom de ter. Que delícia de problema, mas cara. É um problema ruim também, porque o time fica estressadaço, né? Mas time comercial, né? Não, aí você pode, no limite... Você pode queimar... Se queimar e perder o cara que é assíduo, ele troca de marca. Ele troca de marca. E aí o custo é alto. Habitua ao outro. O custo, pô, o custo de aquisição fica zero, fica infinito, na verdade. Fica impossível se reconquistar o cara depois. Então, hoje, a Maismu trabalhou em 2023 muito para isso. Como é que a gente deixa de ter problema de abastecimento? No estoque. Depois, vira problema de abastecimento em loja. Depois, vira problema de negociação com o varejista. Depois, vira marketing. Então, agora a gente está indo de baixo para cima. No começo era, pô, ninguém conhecia, ninguém queria comprar, e nada. Pô, então todo mundo tem que conhecer, as lojas têm que querer comprar, o cliente tem que querer comprar, tem que provar e tem que gostar. Então, era esse problema de cima para baixo. Agora não, agora é outro problema, de baixo para cima. E, obviamente, sempre tem que ter inovação, porque senão o negócio fica... Você perde a alma do negócio. Então, a gente sempre tá pensando, pô,
não tentar olhar o mercado em si, mas tentar olhar, pô, beleza, esse consumidor, ele tá evoluindo para onde? A gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, muitas indústrias começaram a usar açúcar de novo, cara. Usar menos adoçante e mais açúcar. Você vai nas feiras, Organic Sugar Cane é um claim positivo, enquanto o adoçante está começando a virar um claim negativo. Tipo, pra gente conseguir mexer nessas coisas agora faz sentido. Para uma multinacional, ainda tá muito no comecinho, sabe? Então, o que a gente vê é que a gente tem que começar a pegar mercados que para as multinacionais ainda são muito pequenos, mas que pra gente é muito grande. Então, tô falando, um mercado de 100 milhões de reais. Pô, para uma empresa muito grande, pode ser muito pouco. Faturar mais 100 milhões com risco muito grande, com investimento muito grande, sendo que melhorando uma coisa em outra área, fatura 500 a mais, fatura 1 bi a mais. Então a gente está muito no mercado, nesses supla snacks, tem peixe muito pequeno como a gente e peixe muito grande como os multinacionais. Um exemplo, teve uma multinacional que lançou uma bebida pronta para beber proteica que saiu do mercado. Por quê? Porque não justifica a fábrica, cara. Enquanto a gente está tendo problema para produzir porque vende muito mais do que a gente consegue produzir. São problemas de tamanho, né? Você acabou de definir a base da ideia da disrupção, né? Como empresas menores podem competir com empresas maiores. Tem que jogar outro jogo. Jogar outro jogo. E você falou 2 jogos que eu achei extremamente interessantes. 2 peças nesse quebra-cabeça. Uma, vocês acharam a dor do cliente lá naquela época, quando vocês fundaram a Mais Mu, em 2014 e 15, em relação ao produto e ao ritual de consumo desse produto, né? Da bebida com whey e suplementos. Aí vocês olharam isso e conseguiram fazer um produto que não estava no radar, que seria caro, talvez, para uma grande indústria multinacional desenvolver, não ia estar na prioridade dela, e é uma categoria praticamente nova que vocês inauguraram. Total. O segundo fator que você falou, em relação a olhar a dor do cliente, ele diz respeito como que vocês conseguiram balancear essa ideia do que a gente chama de push e pull. Então, de você olhar para o varejo e de você olhar para o consumidor. E os dois lados da moeda têm que caminhar conjunto. Você ganha mais distribuição no varejo, você tem que ter mais consumidores demandando a sua marca. Exato. E que vocês começaram olhando o consumidor demandando, e aí o varejo vai e te demanda, né? E vocês olharam algumas possibilidades de negociação que e de ter esse estoque que as empresas grandes não estavam tão atentas. Ok. Mas hoje as dores dos clientes nessa categoria são diferentes de 10 anos atrás. Totalmente. Então, vou falar de uma dor minha, né? Eu consumo os produtos da Mais Mu, eu gosto, só que eu não gosto de toda vez que eu preciso, eu ter que ir até um supermercado ou eu comprar, por exemplo, às vezes eu compro no Mercado Livre, que tem, pelo menos tinha vendas lá, e aí recebo em casa. Mas assim, toda vez eu ter que pegar e falar, deixa eu comprar. Total. Sei lá, se tivesse um modelo de assinatura hoje... Não sei se a minha dor é a dor dos outros, não, faz mas todo essa sentido. é a minha dor. Como que vocês estão olhando a evolução do modelo de negócio essa a partir é uma briga muito grande. Eu e o Neto, a gente discutiu muito isso. E ele me convenceu. O Neto é seu sócio, o Neto né? É meu sócio, cofundador junto comigo. E toca marketing e vendas, né? Então, o Neto, ele é, cara, vendedor mesmo. Ele é, tipo, extremamente disciplinado. E o que ele bota na cabeça que vai conseguir, ele consegue. Assim, o Neto é uma pessoa muito especial nesse sentido. Cara... Eu falava, Neto, a gente tem que ter assinatura no nosso site, a gente tem que ter assinatura no nosso site, a gente tem que ter assinatura no nosso site. E ele não conseguia, por muito tempo, me explicar o porquê não. E eu, por que a gente não tá desenvolvendo isso, cara? Não sei o quê. E daí ele falou, cara, ele me deu algumas explicações no final, a gente não é varejista. Daí ele falou, quantas coisas você assina? E, tipo, eu adoro assinar as coisas, né? Eu falei e tal, ele falou, não, mano, mas você tem que entender, que as pessoas vão assinar produtos menores como o Mais Mu em algum agregador. Tipo, e eu falei, não, aí você tem razão. Então a gente tem que buscar um parceiro agregador e investir. Então, por exemplo, a Shopper. Não sei se vocês conhecem a Shopper. Sim, é uma startup. Eu já trabalhei com eles. Cara, a Shopper é incrível. A gente assina em casa há anos, né? Eu, muitas vezes, compro Mais Mu pela Shopper. Porque chega em casa sempre ali, eu não preciso me preocupar em ficar pedindo. E junto com amaciante, sabe, tudo. Então, a gente tenta reforçar muito a nossa parceria com eles. Um dos nossos maiores clientes esse ano, a Amazon. Porque ao invés de eu tentar... Isso é a gente, tá? Tem outras empresas que vão conseguir fazer isso bem. A gente entendeu que o nosso modelo de negócio não é ser varejista. É desenvolver produto e dói isso, tá? Porque você não consegue fazer tudo. Então é melhor a gente ser muito bom na Amazon, e a gente tá sendo muito bom na Amazon, o time tá fazendo um trabalho extraordinário,
muito bom no Mercado Livre, muito bom na Shopper, muito bom no RapTurbo, no iFood Express, enfim, e pegar cada uma das duas. Então, o que eu quero dizer com isso? Você, Leandro, é a Amazon Prime. Você tá lá assinando a Amazon Prime, quero Choco Wafer, você pega, chega amanhã, você vai pagar o preço normal. O Sami, ele é mais conveniência. Pô, ele abre ali, pede no RapTurbo, 15 minutos chega aqui. O Doni, ele é mais planejado. Pô, ele pede na Shopper. E todo mês chega na casa dele. Então, nosso desafio é saber atender muito bem esses varejistas, ser parceiro, fazer as campanhas juntos com eles, etc. E ter o nosso e-commerce num foco de experiência de marca. Eu acho que com o tempo, conforme as plataformas forem evoluindo, a gente vai ter também uma plataforma de assinatura ou alguma coisa. Mas ali, é como que a gente traz uma experiência para o cliente que vai poder comprar uma camiseta que só vai ter na loja da Mais Mu. Ela vai poder comprar um combo que só vai ter na loja da Mais Mu. Ela vai poder comprar um sabor de whey que só vai ter na loja da Mais Mu. A gente ganha no mix e na amplitude na experiência. E deixa agilidade para quem é bom de agilidade. Recorrência para quem é bom de recorrência. O online como um todo, Mercado Livre, Amazon, para esses caras que fazem isso muito bem, entregam no dia seguinte, frete grátis. Eu nunca vou conseguir competir com esse cara. Nunca. A gente acredita nisso. E vão ter outras que vão falar, não, a gente vai dar esse passo e vai virar um varejista também. Eu acho que é um caminho. A gente não sabe fazer isso. Mas isso é interessante, porque imagina como o cliente, consumidor, quantas assinaturas você tem, né? Doni, Sami, Otto. Eu assino sei lá quantas coisas, entre Netflix, entre canais de notícias e tudo mais. Wine. Pô, mais uma assinatura, né? Então, e de uma coisa talvez relativamente pequena, a pessoa que vai comprar o whey, beleza, porque o whey é aquela coisa mais... Pro Choco Wafer, talvez menos, sabe? Que é um snack, é uma coisa mais sob demanda, pô, pra estar no checkout. Então a gente tem produtos desde que o nosso objetivo é estar no checkout, e tá nos 100 mil checkouts que tem no Brasil, e produtos que o nosso objetivo é estar na tua casa todo mês de maneira recorrente, que é a bebida pronta, que é o whey, que é o pré-treino. Então o mix nosso é bem amplo nesse sentido, então é difícil. Tem que mexer bem mix com o canal. Muito bem. Porque senão a gente acha que dá pra mexer todo o mix em todo o canal e faz uma bagunça que a gente já fez e não vale a pena. De querer vender pré-treino no supermercado e vender chocolate, sabe? Tipo, não é todo lugar que aceita tudo. Você tem que saber exatamente como mexer. Cara, eu acho que 10 anos atrás vocês fizeram uma estratégia de posicionamento de marca muito interessante, que hoje é mais frequente, mas que na época não era tanto, que é de uma marca mais coloquial, mais informal, Sim. mais irreverente até. Se pegar no segmento outro de bebida, mas não a ver com suplementação proteica, eu chutaria aqui a Suco do Bem, uma época, né? Que foi uma referência, assim. Benchmark total, de todo mundo que inventa um negócio assim, né? Que era o quê? Esse suco, não é feito por gente, eu não lembro mais. Fazendo São Francisco. Exato, o gominho gostoso, não sei, o jeito que falava, né? Era tudo mais simplificado. O branding né? é extraordinário. Tipo, foi um case bom, depois Coca-Cola foi lá e comprou. A Ambev. Ambev foi lá e comprou, era uma grande. Foi lá e comprou, deu certo, né? E aí eu queria entender, assim, qual que foi a sua estratégia de marketing para criar uma marca forte? Já que você falou que vocês começaram pela criação da marca e depois isso gerou todos os outros efeitos primeiro positivos. Primeiro que é uma coisa, meus pais são artistas plásticos, né? Isso eu acho que é uma coisa muito importante de falar para as pessoas, porque tanto minha mãe quanto meu pai, tipo, os dois trabalham com arte. Então, eu sou aquela pessoa que tinha a possibilidade de estudar história, cinema, música de faculdade, fui fazer administração na GV. Tipo, onde 50% das pessoas queria estar fazendo história, música ou cinema, e o pai fala, nem ferrando, cara, você vai fazer uma coisa para pelo menos você ganhar dinheiro. Né? Então, eu tinha essa autonomia. Só que o que eu aprendi com meus pais muito cedo, cara, o artista que realmente é um artista, e não uma pessoa que faz obra de arte, mas um artista, ele se expressa. Tipo, ele não tenta copiar, ele se inspira, mas o objetivo dele é se expressar ao invés de se encaixar. Então, a gente sempre teve, né, a Mais Mu, um viés muito... Tipo, eu tentei trazer isso, né, também tentou trazer isso da maneira dele, mas de, cara, o que a gente quer criar? Não o que a gente quer copiar, o que a gente quer... Tipo, não, o que a gente quer criar? Como que a gente quer mostrar pro mundo como ele deveria ser nesse sentido? E, a gente bebeu muito da inspiração na Do Bem, em várias outras marcas nesse sentido, mas a nossa intenção era se expressar, e a gente se inspira em três... A gente tentou depois de feito e durante o processo, algum tempo depois, um dos nossos gerentes de marketing fez um trabalho muito bacana com a gente. A marca já existia, já tinha dado esse fit com o mercado, e ele falou de um conceito que é casa, cara e alma.
E daí, tudo que a gente estava fazendo de maneira mais intuitiva e expressiva, começou a ficar mais claro. Falou, não, realmente isso se encaixa nesse framework. O que é o framework de casa, cara e alma? Casa é você deixar claro nas suas redes sociais, na comunicação, na sua embalagem, de onde você é. Pô, o Otto é de Ribeirão Preto, a Mais Mo é de São Paulo, são 2 moleques que começaram na faculdade. Você vai ver no Instagram, é o escritório da Mais Mo que aparece. Cara, eu tô aqui. O Neto tá ali, o Ale tá ali. Quando a gente vai para evento, a gente aparece. Tipo, a gente contrata pessoas para nos ajudar, sim, mas, pô, você vai numa feira que tá Mais Mo, tem gente do financeiro, de operações, do TI. A gente leva todo mundo, cara. A gente não vai pegar uma pessoa que não conhece nada da marca pra falar com outras pessoas. Vai ter um dia de treinamento pra falar com 1000 pessoas no final de semana. A gente pega as pessoas que estão com a gente há 2, 3, 5 anos e fala, cara, beleza, você é do TI, mas você conhece o negócio. Pô, cara, e alma, por que a gente faz isso? Tipo, eu conto uma história, eu já contei isso nas redes sociais, eu conto sempre. Tipo, quando eu tinha 15 anos, eu comecei a tomar whey, e minha mãe falou, tipo, o que esse pote pra cavalo tá fazendo aqui em casa? Joga esse negócio fora, isso aí é bomba. E eu queria poder consumir um produto que não só minha mãe não ficasse pistola comigo, meus amigos não ficassem me zoando que eu tava tomando bomba, mas que eu me identificasse. Porque eu não me identificava com aquela embalagem também. Porque eu não quero, obviamente, dá pra vocês verem, treino há 10 anos, sou desse tamanho, eu não quero ser um fisiculturista, não é minha intenção, nunca foi. Eu só quero ser uma pessoa mais saudável e tá bem comigo mesmo. E aquele produto eu não via isso. Daí eu falei, pô, alma, cara, a gente quer isso, a gente quer um produto que vai fazer você tá bem com você mesmo. Casa, cara e alma. Eu vou te confessar uma coisa, eu também quero ficar mais saudável, acho que você vai envelhecendo também, é necessário. O corpo pede. Você balancear, e todo mundo fala, não, toma whey, que... Mas eu tenho um problema que eu não gosto sabor. Do sabor, nenhum sabor. O doce me enjoa, adoçante, é mais fácil eu tomar um chá ou de açúcar, ou sem nada, do que com adoçante. E pra mim, os sabores, todos, se parecem. Eu sinto, pô, isso é whey com... Cara, eu sei o que você tá dizendo, eu sei. Mas é uma coisa muito particular. Mais de uns tempos pra cá, eu tenho visto que não deve ser a maior eficiência em proteína, tudo, mas você tem pão que já vai proteína, você tem aquele... negócio que parece a folha de pão sírio, o wrap. Sim, o wrapzinho. Que também vai disso. Rapidez lá. E alguns snacks salgados. Uhum. Porque até então não tinha. Não sei se não tinha tecnologia, mas eu vejo que tá todo mundo isso. E aí eu pergunto, se vocês vão para esse caminho, e aí o que vocês vão fazer? Porque a marca de vocês tá muito ligada ao whey, que é por sua... Sim. Por sua definição, algo que vai com doce, pelo menos na cabeça. Sim. Então, pra onde vai esse mercado? Cara, isso é muito bom, Sami. Primeiro que a gente vê exatamente essa evolução de o produto em pó pro snacks, doce ou salgado, com mais proteína, mais ou menos industrializado. Então, por exemplo, lá em casa, eu e minha esposa, a gente consome muito um queijinho mussarela, que tem 7 gramas de proteína. Sabe aqueles queijinhos que vem assim, embaladinho? Ele vem embalado individualmente, tem 7 gramas de proteína. Pô, até eu consumo choco wafer quase todo dia, mas tem dia que eu não quero comer um choco wafer, eu quero comer uma coisa salgada. Então, pô, abre esse queijinho e como? E é um produto, enfim, um queijo, né? É um queijo, não é um queijo, né? Normal. Você já tá acostumado desde bebê a comer aquilo ali. E a gente vê essa tendência. Quando a gente vai pros salgados, ela é uma tendência um pouco mais complexa, assim. Tipo, a gente tem visto que conseguir fazer bons snacks salgados com mais proteína é mais desafiador e o nicho talvez seja um pouco menor ou ainda não está tão pronto, tá? Ou, por exemplo, esse produto em específico a gente não conseguiria fazer em termos operacionais por questões logísticas, não faz sentido. A gente poderia fazer um chips, por exemplo, um Doritos proteico. E, pô, a gente não faz por a gente entender que ainda tem muito caminho para ser preenchido com os produtos doces, mas vão ter muitas coisas salgadas nos Estados Unidos, já tem, é uma demanda que a gente vê, talvez um dia a gente enderece. Agora, o que a gente vê, que a gente acha que tem mais a ver com A mais Mu, a primeira coisa que a gente fez foi quebrar a nossa linha de produtos em duas. Então a gente tem uma linha que são as proteínas, então normalmente são produtos com mais proteína, menos açúcar. E você tem também uma outra linha de produtos, que é mais Mu Performance, que é mais focada em produtos, tem pré-treino, tem creatina, é mais uma linha de suplemento. Então a gente tem snacks, proteicos e suplementos.
E uma coisa que a gente vê no futuro, se perguntando, tipo, ó, pra onde vocês vão? A gente vê um caminho muito grande com o tempo no mercado infantil. Eu não tô falando de recém-nascido, de bebês, apesar de ser um mercado interessante, mas é um mercado muito difícil, porque o bebê recém-nascido é muito vulnerável, ele não fala, tipo, muita ciência por trás, e talvez um padrão mais farmacêutico de produção do que alimentício, e a gente talvez não esteja preparado para mexer isso. Do pediatra. Talvez seja um mercado mais difícil, mas aguarda que já teve nos Estados Unidos, vai ter no Brasil, e talvez a gente faça isso um dia. Mas a gente vê muita coisa na linha de, pô, uma criança de 7 anos. Mais Mu Kids. Mais Mu Kids. Não é mais Mu Baby, mas é mais Mu mais Mu- Kids, tipo, por enquanto. Quase E acertou lá. A gente vê Tá trave. muito, tipo assim, na ordem de prioridades, a gente vê que, tipo, entre um salgado e uma linha Kids, talvez a linha Kids esteja antes do nosso pipeline, até por uma questão de hoje, cerca de 80% dos clientes do nosso site, que é onde a gente consegue mensurar, são mulheres. Ela é a shopper, pelo menos, né? Não necessariamente a consumer. 80%? 80%. Eu não esperaria isso. Cada vez mais com os snacks é menos, né? Então, por exemplo, o whey da Mais Mu, ele é mais bem recebido pelo público feminino, a proteína em pó, porque os produtos do mercado, eles são menos atrativos para as mulheres, a gente acaba, tipo, sendo líder para esse público, tá? Porque, de novo, aquele potão gigante não comunica muito bem com as mulheres. Os homens se comunicam bem, mas as mulheres são muito mais mal atendidas nesse mercado, então a gente vende mais. Quando a gente vai para snacks e barras, é quase 50-50. Mas para os suplementos e etc., como os suplementos são muito masculinizados, a gente, por ser um mais cool, mais divertido, mais neutro, as mulheres gostam muito. Então, como a gente já vende para mulheres de 30, 40 anos, pô, se a galera tem filho, tá começando a ter filho, já faz as compras de casa pensando em trazer mais saudabilidade para a família, pô, será que ela não pode trazer... E a gente já vê essa tendência nos Estados Unidos acontecendo com as marcas de suplementos, algumas que estão indo para essa linha mais alimentícia, indo também para o caminho mais infantil. Então, esse é um pouco do caminho que a gente vê. Então eu tô lascado. Mas você não... A não ser que você rejuvenesça, né? Você precisa voltar no tempo. Não, o problema é uma coisa de kids. paladar mesmo, assim. Então vai para suplementos, vai uma comida que não tem gosto. Ou vai para, tipo, sanduíche, cara. Faz um sanduíche, tipo, que seja mais saudável. Castanha. A gente, tipo, tem uma barrinha que não é nossa, mas, tipo, tem barrinhas de castanha. Sim, proteicas. já comi. Pô, é boa. Às vezes eu compro também, porque a Mais Mu não se comunica muito bem com castanhas em geral, nessas coisas. Mas é salgado, é bom, tipo, combina. Nos Estados Unidos tem uma marca imensa, chama Kind. Foi vendida pra... O cara participa até do Shark Tank, o Daniel eventualmente lá. Lubetzky. Cara, tem um livro incrível uma também. História muito boa. A história também, dele é bizarra. Mas o pai dele pô, passa num nutricionista bom, não naqueles, tipo, bitoladão, num nutricionista mais flexível, vai te dar boas dicas, de verdade. É meio, os caras fazem a gente pensar fora da caixa. Os nutricionistas apoiam Mais Mu dentro desse novo posicionamento de whey, porque eu tenho uma tia que é nutricionista, e quando eu era adolescente, aparecia com aquele pote lá, ela, assim, ficava super brava, falava com os meus pais. Eu imagino. É isso, é a mesma coisa. Como que é a relação hoje com nutricionistas? Olha, nutricionista, eu como qualquer outra profissão, economista, administrador, empresário, cara, é uma espécie, né? Tipo, é muito amplo. Você tem várias subcategorias, né? Tipo, às vezes eu falo, não, isso aí é que nem cachorro. Qual raça de cachorro você tá falando? Então, o nutricionista é o cachorro. Qual raça? Tem o nutricionista funcional, tem o nutricionista esportivo, tem o nutricionista pediátrico, tem o nutricionista... Hoje a gente tem visto que tem... Os que mais gostam da Mais Mu são os mais... Os esportivos gostam muito, os funcionais nem sempre gostam tanto, porque eles são mais criteriosos com os micronutrientes, os flexíveis gostam muito. E vão ter nichos de nutricionistas que se dão mais bem com a nossa marca, e vão ter outros nichos que se dão mais bem com outras marcas. A gente não é uma marca que vai falar muito sobre os micronutrientes, quanto miligrama de não sei o que, de não sei o que você precisa, porque essa não é a nossa briga, é uma outra briga. A nossa briga é tipo, cara, se você tiver uma alimentação mais nutritiva, isso vai melhorar a sua vida. Você quer emagrecer, a gente tem produtos que vão fazer você conseguir atingir o seu objetivo de emagrecer ou de ganhar massa sem sofrer. Agora, se você quer acordar às 5h45 da manhã, tipo, é outra coisa, é outro jogo, é biohacking, tipo, é outro jogo, não é o nosso. Hoje vocês fabricam o que vocês vendem? Vocês têm fábrica própria, terceirizam, parceria, importam insumo? Como que é o bastidor da produção? Doni, a gente nunca teve fábrica, mas a gente não descarta no futuro, embora eu não ache que seja um bom uso de capital hoje, e não consigo ver sendo um bom uso de capital por um tempo. Pensando
Pensando em projetos, né? Então, como eu falei para você, a gente começou de cima para baixo, naquela história de criar marca, distribuição, produto, e agora estamos trabalhando de baixo para cima e conseguir garantir abastecimento na gôndola, negociação e etc. Quando a gente vê o que está gerando top line, tá legal, mas o que está gerando bottom line, um bottom line não tão bom hoje, a gente está praticamente no 0 a 0, EBITDA, enfim, oscilando, mas agora um pouco mais estabilizado no positivo. Cara, tá muito na área de compras. Então, antes de eu pensar em montar uma fábrica, a gente precisa, e é o que a gente está fazendo, muito bem feito, inclusive, é estruturar muito bem nossa área de compras para que a gente compre muito bem, para que depois que a gente comprar muito bem, meio que a fábrica seja, tipo, última instância. Tipo, cara, a gente tá fazendo tudo muito bem, e alguém tá ganhando dinheiro também, tipo, vamos a gente ser essa outra pessoa. Mas agora não, a gente tá contando com parceiros, e alguns dos parceiros acho que vão ficar por longuíssimo prazo, ou até infinito, assim. Mas o ponto é, tentando ser mais claro, assim, visão de negócio, já que a gente tá falando com uma galera aqui que quer saber de negócio. Vamos supor que você tá vendendo açúcar, tá? Açúcar é uma matéria-prima barata, e você vai vender açúcar em um saco de 5 quilos. Pô, quanto custa a manufatura, né, o invase desse açúcar comparado ao açúcar? Os dois são muito baratos, porque um vai ter volume de industrialização e o outro é um produto commodity muito barato. Então, cara, se você tem que ter muita competitividade em preço, em custo, para poder ganhar algum dinheiro. Então, você vai ter que ter a máquina, você vai ter que fazer tudo, senão você não vai ganhar dinheiro com isso. Agora, pensa no whey. Eu vou ter lá um invase do whey, pegar o whey que é mais fácil, o choco wafer, outros produtos são um pouco mais complexos. Tem um invase e eu tenho a matéria-prima. A matéria-prima é 50 vezes mais cara que o invase e que a mistura. É muito melhor eu economizar 5, 10% aqui do que ficar barganhando ou investir no CAPEX aqui. Hoje, tá aqui, entendeu, gargalo? Tipo, a gente não tá lidando com açúcar, a gente tá lidando com whey, que é 100 vezes mais caro que o açúcar. Então, comprar bem whey é muito mais importante, embora ter uma fábrica possa ser muito importante, estratégico em algum momento, do que ter uma fábrica nesse momento. Então, a gente hoje tá pensando como que eu compro bem, concentro, tiro risco, etc. Pô, beleza, depois... E ter algumas redundâncias em fornecedores para começar a falar, pô, você tá me cobrando R$5 por invase, você tá me cobrando 4. Ó, você falou disso, né? Do CAPEX, que é mais inteligente ali ou não. E aí eu queria ter uma pergunta que eu acho que muita gente tá se fazendo, tá? Como você começou com a primeira grana, de quem que veio, de onde veio? Perfeito. E depois, como que vocês fizeram rodadas de captação e esse dilema? Porque, tá bom, você pede mais grana, que você não aporta, você tem novos sócios. Perfeito. E aí você também diminui seu poder, diminui o que sobra para você, e você pode acabar sendo muito diluído. Não é incomum você ver fundadores que tomaram um grande risco terem uma partezinha ínfima e no final, mesmo com o negócio de sucesso, não... Mesmo com o unicórnio, você sai com quase... Só o rabinho do unicórnio. Então eu queria saber assim, qual que foi a estratégia do ponto de vista financeiro. Muito bom. E como que vocês estão olhando agora, que deve passar para vocês também, tudo bem, em algum momento a gente vai para a Bolsa de Nova York, a gente, sei lá. Com certeza. Um pouco a pretensão de vocês. Cara, acho que essa pergunta é muito boa, porque mudou a nossa chave quando a gente pensou em captação, Sami. Tem uma frase do Sam Walton, não sei, todo mundo conhece quem é o Sam Walton, mas o Sam Walton é o fundador do Walmart. Vocês com certeza conhecem, mas não sei se todo mundo conhece. Claro. O Sam Walton, ele fala assim, capital não é escasso, visão é. E a gente estava num momento da MaisMu que a gente falava muito, por que vocês não crescem mais? Porque não tem dinheiro. Pô, por que a gente não faz esse evento? Porque não tem dinheiro. Por que a gente não lança esse produto? Porque não tem dinheiro. Tudo era porque não tem dinheiro. E, tipo, é uma ótima desculpa não ter dinheiro. Não tem dinheiro. E muita gente, né, o brasileiro muitas vezes tem essa visão de que falta dinheiro no mundo. Não falta dinheiro no mundo. É que o crédito é muito caro aqui. O crédito é caro, com certeza. Mas o dinheiro, ele tipo, se você tem uma visão compelling e consegue, tipo, produtizar essa visão com MVP, com alguma coisa, existem pessoas que, obviamente, buscando retorno financeiro, porque nada é de graça, vão topar financiar, o mercado financeiro financia, vão topar financiar a sua endeavor, né, a sua jornada, o seu risco ali. Então, isso foi uma virada de chave. Mas como começou? Cara, tanto eu como o Neto, a gente vem de uma família que conseguiu trazer boas condições pra gente, graças a Deus, e a gente tá tentando fazer com que isso se multiplique, pegando o que a nossa família trouxe pra gente pra usar como um trampolim. E a gente pegou algo em torno de R$30 mil no começo, pra começar o negócio. Cada ou junto? Cada. Tá. A gente montou a identidade visual,
a gente comprou o primeiro lote de produto, contratou as primeiras pessoas, estagiário, nutricionista, entrou como sócio nosso nutricionista, a gente abriu a empresa, contrato social, etc. Pô, aí foi uns 20 mil reais de identidade visual, abrir a empresa, advogado, esse razão bolo social, todo. E o resto, os outros 30 mil ali, foi para produto. Então, os 60 mil, 30, ficou muito em estoque, em produto intangível, né? Em estoque intangível de marketing e essas coisas, e administrativo. E a gente, beleza, começou com isso, e o negócio ia caminhando bem, ia aumentando as vendas, e no começo com muita pouca experiência, muita pouca, tipo, por mais que a faculdade nos ensine, cara, é o mundo real que vai ensinar você a analisar uma DRE, tá ligado? Tipo, você ensina a ver uma DRE, mas igual eu consegui ensinar vocês assim que faz um ovo, é só fazendo ovo que você vai saber fazer ovo, né? E depois você vai evoluindo o seu omelete. A gente foi aprendendo a analisar a nossa DRE, e de repente a gente vê, cara, a gente tá vendendo 30 mil por mês, pô, animal. Começamos vendendo 5, 6, 7, 5, 6, 7, de repente 30, 50, 70 mil num mês. Faltava dinheiro. Falei, cara, como assim? Tá vendendo mais e faltando dinheiro. Capital de giro. Capital de giro. A gente conseguiu fazer mais algumas chamadas de capital com a nossa família, até que chegou um momento que a gente falou, cara, não dá pra chegar, ô pai, preciso de dinheiro, ô pai, preciso de dinheiro. Não dava. Tipo, a gente fez por uns 2 anos, levantou mais algum dinheiro com família e amigos. Mas mais ou menos nessa... Não, menos de 1 milhão, assim. Não levantaram com os professores. Não levantaram com os professores. Aí, faltou esse canal aí. O lado bom é que ninguém foi diluído, entendeu? Foi a gente mesmo que botou o dinheiro. Mas é através, enfim, das nossas famílias. Mas daí, pô, continuou aí o Neto 50-50, depois entraram outros sócios, né? E daí chegou nesse momento, a empresa está faturando quase 11 milhões de reais no ano. A gente tinha colocado menos de 1 milhão, algo em torno de 500 mil. Tipo, muito... Cada de novo. Não, total. E muito em dívida também, que a gente se endividou com a empresa se endividou com a gente, vamos dizer assim. E beleza, o negócio começou... Cara, o que a gente faz? Tá vendendo bem, tá vendendo quase 1 milhão por mês. O que a gente faz agora? E a gente fez a nossa primeira rodada de captação e a gente leu o mercado de várias maneiras, né? Então, primeira maneira, dá pra pegar dívida? Não dá. Tipo, esquece, a empresa não dá lucro para pegar dívida. O crédito seria 20, 30% ao ano, sem contar que você não tem lucro para poder pagar os juros. Esquece. Não é interessante pro banco naquele momento. Esquece. E segundo cenário, vamos falar com private equity. Né? Tô tentando... Eles são pequenos. Pequeno demais para um private equity, faturando 10 milhões por ano, muito pequeno. Vamos falar com family office. Family office não lidera rodada para nada. Vamos falar com VC. Ah, vocês são empresa de tecnologia? Não. Não somos. Não é um negócio mega escalável. Não é. A gente não pensa em ser um unicórnio. A gente pensa em ser o camelocórnio, sei lá. Mas, tipo, o nosso objetivo não é transformar tipo, de thin air um negócio. Não, cara, é produto, é estoque, é economia real. É indústria. E a gente acabou indo, beleza, vamos ter que fazer uma rodada de investimento anjo. Só que a gente falou, mas a gente... Como é que a gente vai levantar... Com quem, né? Com quem? Com quem que você vai falar? A gente acabou pegando um VC que tinha uma pegada mais family office, então ele entendia melhor os dois mundos, que é a Agrão. A Agrão colocou ali quase 1 milhão de reais na gente na primeira rodada. E a gente falou com o pessoal da Cria, que é um crowdfunding, e que, trouxeram um monte de gente, tipo amigos, família, fãs da marca. No final, quase 1 milhão da Agrão, com os 2 milhões e pouco do Cria, com 250 investidores, se transformaram em 3 milhões de reais em 2020, que, serviu pra gente sair de 11 milhões, 7 a 11 milhões para 17. Caramba. E depois a gente fez um follow-on com essa turma. Mesmo, não entrou mais nenhum investidor, levantamos mais 2 milhões e meio. Depois fizemos mais um follow-on com essa turma, tudo de ano em ano. 600 mil dessa vez. E agora levantamos 4 milhões e pouco junto com o pessoal da Begin. Nisso, tudo, o valuation da empresa saiu de 30 e poucos milhões, 40, 60, até a nossa rodada com a Begin Before de 100 milhões. Tá? Mas vocês foram diluídos. Fomos diluídos. Como a gente foi fazendo tudo picadinho, a gente se diluiu em mais ou menos 15%. Então, eu ainda tenho... Você tinha 50%, vocês dois tinham 100%, agora vocês têm 85%. Só que tem outros sócios também na empresa, tem o stock option, tipo, eu tenho quase 40%, né? Tem quase 40%. Tá? Então... E a gente... tanto de investidor que tem no negócio... E o dinheiro captado. Exato, sem contar que a gente... O que a gente também pensou, né? Private Equity, Family Office, VC... Vamos lá, Private Equity e VC, esquece Family Office. Tem vantagens e desvantagens, né? Ele pode
explodir o seu negócio, ajudar demais, mas Ah, também bem. pode implodir o seu negócio. Ele pode ter uma visão diferente, brigar Pode com o querer founder. realizar lucro e vender a qualquer pode preço. querer vender. Imagina se quer vender numa pandemia. Daqui a 5 anos tem outra pandemia que quer vender naquele momento, porque precisa do caixa. Né? Então, é um negócio difícil. A gente não querer ter um prazo. A gente tinha muito isso na cabeça. Então, o crowdfunding ajudou. Só que o outro efeito colateral é, a gente é uma empresa de marca. A gente cria uma comunidade. Todos os sócios têm cupom de desconto exclusivo. Tem um monte de coisa, benefício que eles têm. A gente sempre, cara, todo mês eu mando e-mail pra eles. Todo mês contando como é que tá a empresa. A gente faz webinário, caramba. E depois, além disso, o poder fica diluído. Então, primeiro que todos os sócios investidores são preferenciais. E a gente é ordinário. Então, Quem manda é vocês. a gente manda, a gente tem direito a voto. E o poder tá diluído ali, né? Tá Mas se pulverizado. não dá lucro e não distribui... Mas a gente começa agora. Então, agora que a gente entrou na Before, né? Então, a Before é tipo... Acho que vale explicar, né? eu acho que é bom esse explicar. episódio. A Before é um balcão de empresas emergentes. Então, Before é BEE4. Então, é tanto um acrônimo para B3, como um balcão de empresas emergentes, como Before de antes, né, de você fazer um IPO. Então, tem essa brincadeira. Ela é uma investida da Núclea. Não sei se vocês conhecem a Núclea, a antiga CIP, que é a Câmara Interbancária de Pagamentos. Quem toma conta de boleto, TED, DOC, é gigante. Eles têm praticamente metade da Before. E o objetivo da Before é trazer para empresas que faturam entre 10 milhões e 300 milhões funding, de até 100 milhões de captações, e também ter um mercado secundário com pregões semanais. Então hoje é quarta-feira, né? Quando a gente está gravando aqui, hoje tem pregão na Before. Então hoje teve transação de ações da Mais Mu 4 lá na Before. Então, É um mercado secundário, você tá falando. mercado secundário, mas a gente levantou com a Biguinho, os 4 milhões que a gente levantou esse ano, já foi listado ali. Então a galera pode... Tem uma tranquilidade que vai ter um... Então, e agora... É regulado, né? No É regulado pela CVM. CVM e tudo. E é muito interessante, porque agora a gente virou uma SA de fato. A gente acabou de soltar lá, se vocês quiserem entrar, qualquer um que estiver nos vendo aqui, entra lá na Before, se cadastra, você vai conseguir ver a empresa auditada, tá lá, uma relatório governança. de auditoria, e agora, até o final do mês, a gente solta o ITR do segundo trimestre de 23. Então, você fica... Eu vou falar uma coisa que eu queria não falar, mas eu vou falar. O crowdfunding é como se fosse vamos dizer assim, não é nem uma feira, é um escambo, assim, sabe? Um negócio muito informal. A B3 é um shopping em Miami, tipo, é extremamente restrito. Cara, a gente fez uma feira. Tipo, a Before é como se fosse uma boa feira, onde você, tipo, organiza mais o mercado, mas você não tem aluguéis tão caros e tão pouca qualidade. Então, você consegue pegar empresas que têm ainda um tamanho, né, um caminho grande a percorrer, com muito menos custo burocrático de ser listado, né? Então, a gente é auditado anualmente, não trimestralmente. A nossa carga para manter a empresa aberta em termos financeiros é muito menor. A auditoria é uma dessas. A gente tem que reportar, mas não são tantas coisas que a gente precisa reportar. Então, você tem uma governança muito superior a qualquer empresa do nosso tamanho. Tipo, quem faz ITR, sabe, trimestral, bonitinho, auditoria anual, para todos os investidores, call de resultado. Tipo, cara, a gente vai começar a fazer tudo isso, só que com um custo muito mais baixo. E a pessoa também pode negociar ali toda semana. Por quê? Não tem liquidez para negociar todo dia. É uma empresa muito pequena. Mas você investiu lá em 2020. 2023, a empresa multiplicou 150%. Pô, quero realizar. Você pode tentar realizar. Ah, não, quero comprar mais. Você pode comprar mais. E abre também o que a gente acredita, né? Eu, pessoalmente, pô, comecei a investir com 15 anos. É muito... Pô, você vê as empresas que você quer investir, só tem empresa muito grande. Sim. Pô, Você não vai fazer diferença nenhuma. Eu li aquele livro do Peter Lynch, né? O jeito do Peter Lynch investir, o One Up on Wall Street. Ele fala, cara, o investidor pessoa física, ele tem uma vantagem competitiva quanto aos fundos das microcaps, que não tem nenhum analista vendo, não tem nenhum fundo comprando porque tá fora do escopo do mandato. Pô, você virou cliente daquela loja, sabe que o produto tá indo bem, você tem uma vantagem competitiva. Aqui no Brasil não, tudo empresa gigante. Então, a gente tá ajudando a criar esse mercado junto com o pessoal do Before, que eu acredito demais na tese. Então, tem 2 empresas, Mais Mu e Mais Uma, e tem outra abrindo capital agora. E, pô, é uma coisa interessante. E governança, vocês prestam contas. Sim, assim. é isso. Os ITRs são trimestrais, auditoria anual, e daí tem a questão do dividendo. Então, agora que a gente é uma SA, etc., a gente tem dividendo obrigatório de 10% do lucro líquido do ano. Obrigatório. E daí, pô, vai cair na conta da pessoa da Before. Igual cai na sua conta da XP, da Clear, da Nuinvest, de qualquer lugar. Cai porque aí você recebe ali, né? Você não precisa ir no banco, é uma coisa simples. Legal. Mas essa...
Muitas empresas e startups, elas são criticadas por abrirem o capital, aí falando de abertura de capital na Nasdaq, no B3, muito cedo. Né? Por um lado, você tem um benefício que é a visibilidade que uma abertura dessa te traz. Você tem o financiamento, né? E o acesso a capital, mais pessoas e assim por diante. Por outro lado, você precisa questões de governança, como você mais falou. pesado. É mais pesado. Você tem que pagar auditoria, assim, não é também só... Não é só flores, não. Porque a governança parece assim, eu quero ou não. Não. Todo mundo quer, mas tem custos, né? Tem você tem que pagar a auditoria. Auditoria é caro, é trabalhoso. Às vezes você tem que pagar, dependendo da emissão que você vai fazer também, alguém para dar paga rating. Banco, Aí você paga banco, paga a distribuição. O time financeiro não pode ser o mesmo time financeiro, porque tem que ser parrudo, tem que ter tempo para responder aos auditores. Tem que ter uma área de relações com o investidor. E sem contar a visibilidade, né? Porque você coloca para o mercado a sua estratégia, o que você vai fazer. Então, por exemplo, se eu estou pensando em fazer um produto concorrente ao seu, ou estudar esse mercado, ou... Eu vou olhar. Sabe qualquer coisa, Leandro, que eu acho que é interessantíssima? A gente pega muito fundo não gosta, né? Fala crowdfunding. Só que ao mesmo tempo o fundo não gosta, o fundo de VC não gosta, mas adora empresa direct consumer. Pô, a gente tá fazendo o direct consumer, cara. É que eles não gostam porque eles estão perdendo o feed de 2,20 deles, né? Então, tipo, se você consegue fazer isso direto com o seu cliente... Pô, o Nubank fez isso. Todo mundo que era correntista ganhou uma ação do Nubank. Sabe, você começa a fazer uma coisa... enfim, diferente. A gente acredita muito nesse caminho. Pô, a gente tem contato direto. A gente é direct consumer no nosso funding. Isso ninguém vê. Tipo, a gente quem levantou mais de 10 milhões de reais com pessoa física, cara? É difícil. Tipo, com 800 pessoas físicas numa empresa desse tamanho. Tipo, a gente... Cara, tem todo tipo de investidor. É bizarro, assim. Tem gente muito sênior, tem gente que ama a marca, mas não conhece muito de finanças. É muito interessante. Isso é interessante. E aí, olhando os resultados, já que é público, né? São públicos, dei uma olhadinha aqui antes do nosso bate-papo, os resultados de vocês. Então, em 2021, houve aí uma receita bruta de 33 milhões e houve um lucro de quase 1 milhão, né? Em 2022, porém, foram quase 50 milhões de receita bruta e as despesas operacionais aumentaram muito. Eu dei uma olhada aqui, as despesas operacionais, marketing... mas sobretudo as despesas gerais de vocês, e aí ficou quase no 0 a 0. Ficou no 0 a 0, né? praticamente. Assim, o que um investidor pode esperar? Olha, o que eu posso dizer? A gente é uma empresa que não tem CAPEX, a gente tem estoque, vamos dizer assim, tá? Estoque não fica aí, estoque fica no balanço, não fica na DRE. Tem OPEX. Exato, E o que a gente tem para gerar vendas? A gente gasta mais em marketing, mais em vendas, etc. Né? Então, muitas coisas são investimentos que você precisa plantar, eles vão aparecer no DRE, não vão aparecer em outros lugares. Tipo, então, às vezes tem uma empresa que deu lucro de 10 milhões, mas gastou 100 milhões numa fábrica. Então, ela queimou 90 milhões de caixa. Enfim, não é tão simples de você ver. A gente não gastou nada de CAPEX, praticamente. Então, tá tudo aí, tirando o estoque. Tá tudo aí. Para esse ano, a gente já espera ter, percentualmente, o SG&A menor, mas principalmente os custos menores do que o ano passado. O ano passado, mais na nossa leitura do que as despesas, o que atrapalhou a gente foi a inflação, nos custos. O custo do whey saiu de 10 para 20. Tô porque chutando o dólar subiu muito. O dólar subiu e o próprio whey e o frete. Sim, então, teve aquele problema que é uma ressaca da pandemia. Exato. Então, e aí também o whey tem um valor agregado, mas não se compara com o cara que vai distribuir celular ou computador, exatamente. Que é muito maior. E daí, tipo, a gente sofreu muito em 2022 com isso. E a gente manteve preço. Então, você mantém preço, tem pressão de custo. Agora, o que está acontecendo? Reduziu margem e vendemos mais, mas ficou no 0 a 0. E continuamos investindo em marketing, porque a gente está no longo prazo aqui. Esse ano a gente vai continuar investindo mais absoluto, menos percentualmente ou em linha, mas buscando melhorias, né? Não posso prometer nada para ninguém aqui, mas o que a gente está buscando são melhorias nos custos, né? Então, frete, matéria-prima, toda essa parte. Então, o CMV da Mais Mu, os costs, devem, percentualmente, a gente vai buscar fazer com que eles desçam. Já em 23, já vai ter alguns resultados aí aparecendo, e em 2024, 2025, a gente quer continuar fazendo isso. Então, o que eu acho que é um EBITDA saudável pra gente, tá? Então, entregamos 0 a 0 em 22. 15, 20% seria um EBITDA legal. E uma margem de quanto? Uma margem líquida? Muito parecida. 10, 15, tirando o custo dos juros ali.
que hoje é muito baixo, que a gente paga, né? Então seria mais ou menos nessa linha. Para uma indústria faz sentido. Isso eu tô falando sem ter a fábrica em si, né? Porque se a gente comprar a fábrica, beleza. Mas eu preciso gastar 100 milhões, 200 milhões numa fábrica. Será que faz sentido? Acho que nesse momento não, né? Entendeu? Então, acho que não. Então a gente acha que continuar evoluindo nesse caminho, por mais que a margem seja mais apertada, a gente vai ganhando espaço, vai sendo mais atrativo. A gente, é uma empresa que tá num mercado que está sendo muito consolidado, a gente deixa as portas abertas para multinacionais, etc., conversarem com a gente, enfim. A gente está de porta aberta para todo mundo, mas a gente está buscando o longo prazo. Tipo, nossa estratégia é deixar o negócio no azul, como essa camiseta aqui. Otto, antes de fazer a última pergunta, só registrar aqui que o Otto trouxe pra gente maravilha. Os produtos Mais Mu. O pessoal já conhece tudo, né? O público que a gente tá falando com certeza já viu, mas esse é o loguinho, né? É gostoso, é saudável, é Mais Mu. Temos aqui dentro, quer apresentar você? Você é o pai da criança, né? Essa aí é a bebidinha pronta que a gente tem. Inclusive a gente já tem a nova embalagem, essa embalagem de chocolate já tá com o que a gente chama de Appetite Appeal, um pouco mais bem trabalhado. A outra tá um pouquinho mais minimalista. Aqui tem as barrinhas Milk Bars. Cara, tem já as novas também de chocolate branco, de Cookies and Cream. Cookies and Cream. E a Duo. E o Choco Wafer. Cara, o Choco Wafer é o carro-chefe nosso aqui. Esse é muito bom. Tem tanto esse aqui, o de Cookies and Cream, como o de chocolate. E esse aqui é o pré-treino. Pré-treino. Esse aqui tem meio... Tem creatina também, Tem creatina também. E o pré-treino, ele não é tão doce. Eu vou experimentar. A minha também você me fala que ele não consome, mas a minha sacola sumiu. Ela tava aqui, eu acho que... Essa é a minha. Eu acho que... Se eu não consumir, a minha mulher vai consumir. Então, quer dizer, será consumida de qualquer forma. Esse aqui é um produto, tipo, ele tem 100 calorias. Tá? Normalmente, as bebidas prontas do mercado vão ter um pouco mais de calorias. É uma questão de posicionamento. A gente é um produto mais leve. Então, o adoçante pega menos. Ele é um produto mais leve. Tipo, eu tomo assim de goladas, nem percebe. É bem levinho, bem gostoso. Cara, eu tenho um histórico, acho que diferente talvez do Sami, de um consumo muito elevado de whey a vida inteira, porque eu sou vegetariano. Há 39 anos, com exceção de um. Então, com acompanhamento de nutricionista, etc., a suplementação proteica sempre foi um ponto de atenção importantíssimo. E ainda mais treinando agora, etc., o whey faz parte da rotina alimentar, muitos scoops por dia, então assim, eu sou um entusiasta do whey, então acho que esse é um ponto para registrar. Conhecia Mais Mu lá acho que deve ter sido no começo, 2014, 2015, aqueles momentos, acho que vocês chegaram a ter até algumas meninas distribuindo. Sim, degustador, tem várias. Degustador, eu fui algum cobaia em algum momento disso. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, na sua trajetória empreendedora, quando você olha no retrovisor hoje, o que você teria feito de diferente na Mais Mu? Você me parece um cara muito estratégico. Pô, você começou de um jeito diferente do que a maioria dos empreendedores que a gente conversa aqui, né? Você fez pesquisa de mercado, foi lá, testou um nome, testou um produto, testou posicionamento. E o empreendedorismo, em grande parte, eu acho que é como andar numa estrada de carro à noite. Você sabe onde você quer chegar, só que o seu farol só ilumina os 50 metros à frente, né? Perfeito. Então, para você, olhando no retrovisor hoje, da Mais Mu, nesses 10 anos, o que saiu diferente do que você planejava e o que você teria feito de diferente do que fez? Eu vou responder essa segunda antes, né? O que a gente teria feito diferente? Eu acho que isso vale tanto para mim quanto para os outros sócios. Acho que a gente teria trazido pessoas sêniores antes. Isso ia evitar um pouco de cabeçada que a gente deu, assim. Foram muitas cabeçadas, continuam sendo, mas conforme a gente vai montando um time, uma equipe mais sênior, né, gerentes mais experientes, e deixar na mão dos gerentes o desenvolvimento e seleção do time de analistas, etc., cara, as coisas fluem melhor. A gente começou meio que de baixo para cima, né? Então, éramos nós e os estagiários, só que a gente já não tinha experiência, a gente tinha visão. Então, eu fui aprendendo muito na raça, tipo, lendo livro, adoro ler, e fui muito na cara e na coragem, mas você perde muito tempo, você ganha muita, tipo, você fica muito autêntico, isso é muito bom, mas você perde muito tempo, então eu acho que a gente poderia ter ganho alguns anos a menos ali de aceleração, mas ver no retrovisor é fácil, né? Acho que a gente só tá onde a gente tá hoje. O saldo foi muito positivo. O saldo foi positivo,
Mas eu acho que, tipo, se eu fosse começar um novo negócio, vamos dizer assim, Isso que você faria de diferente. é isso que eu faria diferente. Eu tentaria trazer o time ali um pouquinho mais sênior. E não os fundadores. Os fundadores eu acho que a gente era o que era. Beleza, manter os fundadores, traz equipe de gerência um pouco mais experiente para que as coisas evoluam um pouco mais rápido. E o que saiu muito diferente do que você planejou? Cara, a gente imaginava que a gente ia ser uma marca de whey em pó, assim, no começo, que ia vender no supermercado, né? Temos pré-treino, temos bebida pronta, barrinha. Tipo, a gente cada vez mais se transformou numa marca de snacks. Uma marca de snacks. Outra coisa, a gente imaginou que... Eu sou homem, o Neto é homem, o Ale é homem, o Mulinha é homem, os 4 sócios fundadores são homens. A gente imaginou que a gente ia vender para o público masculino, principalmente. E a maior parte do nosso público é feminino. Então, isso foi completamente inesperado. A gente não tentou vender para homens nem para mulheres. A gente vendeu para seres humanos cansados da mesma comunicação. As mulheres gostaram mais da nossa comunicação, se sentiram mais atraídas pela proposta de valor da marca do que os homens que já estavam relativamente mais bem atendidos ali pelo mercado. E falando como quem conheceu a Mais Mu lá no começo, né, igual o Sami em 2014, muito orgulho, assim, de ver toda a trajetória sua, do Neto. Eu lembro também que conheço ficava o Neto, no caixa do Rock Café, ficava no caixa, o Edu Coelhice, abraço pra ele, e tinha um... Salvou, Edu, tem que ver esse capítulo aí. Obrigado. O Edu vai ver e vai patrocinar, quem sabe, a Mais Mu, ou o Investal, quem sabe, mas Exatamente. a gente vai pedir pra ele. Mas, cara, parabéns. Você foi professor? Sim, Foi, orientei o trabalho de conclusão de curso dele isso. E do Neto. Então, é o seguinte... Você tem direito direito, a equity, né? Não, mas Advisory shares, manifestar qualquer coisa. publicamente que, assim, eu gosto de prever um pouquinho, predizer o que pode acontecer, que negócio pode dar certo ou não. E desse daí eu falo oficialmente que eu tava errado, porque eu olhei lá naquela... Mesmo com o TCC e tal, eu falei, bom... Porque todo mundo chega, todo aluno fala, eu quero abrir uma empresa. E tava começando a onda de tecnologia. E eles vieram com produto físico para entrar no supermercado. Eu falei, não sei. Agora eu... Mas tem uma coisa interessante. Eu não lembro qual que foi o TCC do Neto, mas o meu, ele tinha a ver com o lançamento de novos produtos. O dele era de trade marketing. E o Neto era de trade. E eu acho que uma outra coisa que eu teria feito diferente, a gente... eu tenho um perfil muito criativo... E os outros sócios também, a gente gosta de ideia nova, coisa divertida, engraçada. Tem que tomar muito cuidado com a criatividade, cara. Criatividade é uma ótima forma de você se distrair. E eu gosto muito de Jim Collins, acho que vocês devem conhecer, Good to Great, etc. Cara, Empresas feitas para vencer. Empresas feitas para vencer, assim, são pessoas disciplinadas, com pensamento disciplinado e ação disciplinada. A criatividade... é o tempero disso tudo. Se você começa a querer criar sempre isso, cara, é especialmente perigoso para a geração nova. Especialmente. Tipo, você tem ideia boa para tudo. Legal. O Thales Gomes fala, né? Ideia boa vale 10 centavos a bacia. Porque vale. Tem muita ideia boa. É disciplina de execução. E a gente, tinha Mais Mu, e daí a gente comprou a marca Holy Nuts, desenvolveu a marca Mook e incubou uma marca chamada Alternative. Agora a gente desincubou a Alternative, vendeu Holy Nuts e Mook virou Mais Mu Performance. Back to basics, cara. Tipo, tipo, legal, tinha um produto nosso chamava Coringa, porque era proteína, podia ser usada pra qualquer coisa. Cara, tem um limite pro tanto de piada boa que você pode fazer. Você começa a fazer muita piada boa, as pessoas perdem. Vira arte contemporânea. Não consegue mais rir. Você vai numa exposição agora, uma homenagem aos meus pais, assim, você vai numa exposição do Picasso, você vê tudo, você entende. Tipo, cara, beleza, ele fala um pouco sobre como as pessoas se sentem, sei lá. Você vai numa exposição de arte contemporânea, é tudo diferente, é cada um a tese de PhD. Você não entende, você fala, legal. Uma cadeira de cabeça para baixo aqui, tem um ventilador louco ali. Você não entende. Você tem um limite de coisas que as pessoas podem entender. Então, é reforçar o azul. Tipo, não é por acaso. Tipo, você vai reforçando essas pequenas mensagens, ao invés de tentar ter mais e mais mensagens. A CIMED faz isso com o amarelo. Se apropriou do amarelo. A gente quer se apropriar do azul. E, tipo... Isso você vê a foto no Instagram no minha... Nubank do roxo e por aí vai, né? Nubank do roxo. Você vê a foto do Instagram minha, fundo é azul. Do Neto, fundo é azul. Do Ale, o fundo é azul. E, tudo a gente vai tentando transformar em mais azul. Por quê? Você vai reforçando. É menos sobre criar. Beleza, criamos. É azul, é divertido. Tá criado. Distribui. Então, o que a gente faria diferente? Cria menos, distribui mais. Cria, distribui. Execução. Legal demais. Boa. Baita papo. Otto Guarnieri, cara, obrigado. Obrigado a vocês, galera. Parabéns pela Mais Mu e muito sucesso aí nas próximas empreitadas da empresa, cara. Valeu galera. Obrigadão aí pra todo mundo que nos assistiu. Valeu, É isso aí, até o obrigado. próximo Talk Invest News. Tchau.